Galera, a primeira palavra é uma palavra curta, objetiva, direta, que vai iniciar o nosso acampamento, os nossos trabalhos durante esses 4 dias. Todo mundo teve a oportunidade de participar do último culto, onde a gente falou um pouquinho sobre o significado de Iada, onde a gente falou um pouquinho sobre o que vai ser esse acampamento. Eu queria que vocês abrissem em Gênesis. Como esse é o começo, nada melhor do que falar sobre o começo, né? Gênesis 3. A partir do versículo 8. Gênesis é o começo de tudo. Quer você acredite de uma maneira literal, como eu acredito, quer você não acredite, independentemente de tudo isso, Gênesis é o começo de tudo. É o começo da história do homem, é o começo da Bíblia, é o começo de muitas coisas, inclusive o começo do distanciamento de Deus para o homem. Em Gênesis 3, a partir do versículo 8, a gente tem aqui a primeira marca do pecado na vida da humanidade. Nos versículos anteriores, Deus cria tudo, tudo é lindo, perfeito, Ele cria do nada, porque Ele também não foi criado. Então Ele tem o poder de criar as coisas. Mas o que acontece aqui? Aqui a gente pode ver, a partir do versículo 8, o que acontece quando o homem se distancia a primeira vez de Deus. No versículo 8 fala assim: ao ouvirem a voz do Senhor Deus, que andava pelo jardim no final da tarde, o homem e sua mulher esconderam-se da presença do Senhor entre as árvores do jardim. Mas o Senhor Deus chamou o homem perguntando: onde estás? O homem respondeu: ouvi a tua voz no jardim e tive medo, porque estava nu, por isso me escondi. Deus perguntou-lhe outra vez: quem te mostrou que estavas nu? Comeste da árvore da qual te ordenei que não comesses? Respondeu então o homem: a mulher que me deu desta árvore, e eu comi. E o Senhor Deus perguntou à mulher: que foi que fizeste? E ela respondeu: a serpente me enganou e eu comi. Esse é o começo do pecado. Na verdade, aqui a gente já vê uma das principais consequências do pecado na vida da humanidade, que é você deixa de assumir as responsabilidades que você tem. Então, o homem e a mulher fazem uma grande besteira, desobedecem a Deus, e aí quando Deus se aproxima deles, como era comum acontecer antes do pecado, eles se escondem, e depois que eles se escondem, e depois que Deus os acha, eles começam a jogar uma bola para o outro. Por que você se escondeu, homem? Porque falou que você estava nu. Você comeu o que eu falei para você não comer? Você fez aquilo que eu falei para você não fazer? Você me desobedeceu? Senhor, eu desobedeci, mas a culpa não foi minha, foi dela. Mulher, por que você fez isso? A culpa não foi minha, foi da serpente. Então, uma coisa interessante nesse começo de tudo, e que tem a ver com uma característica intrínseca a nós, agora com a natureza caída, é que nós não assumimos as nossas responsabilidades. Dificilmente você tem uma força moral, uma força interna, onde você fala: nossa, que merda, fiz merda mesmo, e a culpa é toda minha. A gente sempre coloca a culpa em outras coisas. Vamos ser honestos, né? Eu faço isso o tempo todo. Parabéns. A não ser às vezes que você acha que você não é errada. E aí você joga a culpa nos outros, quando de fato você está errado. Mas isso aqui não é o foco. O foco aqui é que no começo das coisas existia uma prática. Existia algo que acontecia, que era Deus encontrar-se com o homem. Deus se encontrava com o homem todos os dias. Deus tinha um relacionamento diário com o homem e com a mulher no jardim. E a partir do pecado, a partir deste momento específico, isso foi rompido. Amém? Esse é o começo de tudo. Agora eu quero que vocês abram em Apocalipse. Vamos para o fim de tudo. Apocalipse 21. Olha o copo cheio aí, ó. É o crente do copo cheio. Fim não, começo de tudo. Apocalipse 21. A partir do versículo 1. Apocalipse 21, a partir do versículo 1.
Todo mundo só usa celular agora, para achar na Bíblia demora mais, né? Isso porque eu facilitei, Gênesis e Apocalipse, né? Apocalipse 21, vou ler, tá bom? Então vi um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra já se foram, e o mar já não existe. Vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, enfeitada como uma noiva preparada para o seu noivo. E ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: o tabernáculo de Deus está entre os homens, pois habitará com eles. Eles serão seu povo, e Deus mesmo estará com eles. E ele lhe enxugará dos olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem lamento, nem dor, porque as primeiras coisas já passaram. Então a gente tem um começo que já aconteceu, que está lá no Gênesis, onde Deus se encontrava com o homem, onde Deus caminhava com o homem, e isso foi rompido pelo pecado. E a gente tem no Apocalipse, lá no futuro, sabe lá Deus quando? Thalita achava que era 2012, né? Que é o Apocalipse, que tinha medo. A Bíblia fala que nem os anjos do céu sabem, nem ninguém sabe, só Deus sabe quando isso vai acontecer. Não tem teoria do fim do mundo, enfim. Lá no futuro, lá no final das coisas, outra coisa acontece. Um novo céu e uma nova terra são criados, aparecem, e Deus habita no meio do povo novamente. Versículo 3 fala assim: e eu vi uma forte voz que vinha do trono e dizia: o tabernáculo, a presença de Deus está entre os homens, pois habitará com eles, e eles serão o seu povo, e Deus mesmo estará com eles. Então a gente tem uma ponta em Gênesis onde Deus andava entre os homens, e uma ponta no final onde Deus andará entre os homens. Vocês concordam comigo? Tudo será restituído como era Gênesis. Mas a grande questão, a maior questão de tudo, é o que acontece no meio de tudo isso. E eu não estou falando lá de Êxodo, Levítico, Números, não estou falando dos livros da Bíblia. Eu estou falando o que acontece com a história da humanidade entre Gênesis e Apocalipse. Quando a gente brinca no nosso dia a dia, que fala, pô, tudo tem começo, meio e fim. Terminei meu namoro. Ah, mas por quê? Porque tudo tem começo, meio e fim. Ah, sei lá, trabalhava lá no projeto, o projeto acabou. Por quê? Porque tudo tem um começo, meio e fim. A história da humanidade, como a gente conhece hoje, ela também teve um começo em Gênesis, ela também tem um final em Apocalipse, mas ela tem um meio. E esse meio é o mais importante para nós, porque nós vivemos esse meio. O Gênesis já aconteceu. O Apocalipse vai acontecer. Mas o meio é a nossa existência, é a nossa vida. E o que é mais engraçado nisso é que tudo pode ser um meio. Tudo, na verdade, é o meio. Quando eu falo da minha existência particular, eu falo que eu nasci e que um dia eu vou morrer. São fatos dados. Eu nasci, é o meu Gênesis e o meu Apocalipse. O que realmente importa é o meu meio. Ninguém vive no ontem e ninguém vive no amanhã. Todo mundo vive no hoje. O hoje é o meio, é o agora. O que eu quero que vocês entendam, com essa minha primeira palavra, é que esse acampamento, esses 4 dias, é um meio. É um período. Ele está tendo um começo hoje, ele vai ter um final lá no domingo, quando a gente chegar na igreja. Todo o resto é meio. E vocês vão viver e vão experimentar ou não coisas durante esse meio. A vida de vocês é um grande meio. Vocês vão nascer, ou vocês nasceram, e vocês vão morrer. Isso é dado. Todo mundo sabe, é um ditado, né? Todo mundo sabe a hora que nasceu, mas ninguém sabe a hora que vai morrer. Mas o fato é que um dia você vai morrer. E todo o resto é meio. Então a grande questão da humanidade é o que ela faz durante esse meio.
É como as coisas se dão, como os relacionamentos com Deus e com as outras pessoas se dão durante esse meio. Porque, meu amigo, se você não cuidar do teu meio, o teu começo já aconteceu e o teu final já está predeterminado. Ou você vai estar na Nova Jerusalém, experimentando Deus como deveria ser no princípio, ou você vai estar distante disso em outro lugar. O que importa, o que vai definir isso é o teu meio. Iada, relacionamento, troca com Deus, só pode acontecer durante esse meio. Não pode acontecer quando você nasce ou antes de você nascer, e não vai poder acontecer, não vai acontecer depois, e não pode acontecer depois que você morrer. Iada é esse meio. Esse acampamento é um meio. Cada um tem uma livre escolha de poder optar pela maneira que vai vivenciar esse meio. Então, o meu encorajamento para vocês é que esse meio do acampamento vocês aproveitem da melhor maneira possível. Para aquilo que vocês experimentarem nesse meio possa influenciar e mudar o outro meio maior, que é a existência de vocês. Porque, de novo, é só neste meio que você pode viver o Iada com Deus. Amém? Ficou claro tudo isso? Está claro? Gênesis, Apocalipse, começo, fim, meio. É o hoje. Então, meu amigo, assim, durante muito tempo, eu pensei, conjecturei dentro de mim, que um dia eu poderia buscar a Deus, que um dia eu poderia ter um ministério, que um dia eu poderia ter uma comunhão com Deus, que um dia eu poderia viver coisas que as outras pessoas viviam, que eu via pessoas viverem, que um dia eu poderia experimentar coisas que os personagens da Bíblia experimentavam, mas eu sempre olhava para o futuro. Sempre falava, não, um dia vai acontecer, um dia eu vou ser assim. Tudo mudou quando eu parei para pensar e comecei a entender que eu tenho que viver isso hoje. Que quando Pedro escreve que nós somos uma nação santa, um povo separado, comprado, ele está falando do hoje, ele não está falando do céu. Porque no céu é óbvio que isso vai acontecer. Está lá, revelado no Apocalipse. A questão é como a gente vive o hoje. E como você vive o hoje, como você vive esse meio, é extremamente importante para a sua existência, porque ele é a sua própria existência. Então, tudo que eu estou falando aqui pode ser muito etéreo, muito solto, muito vago, mas aplica isso para a tua realidade. Fala, poxa, o que eu faço no meu dia a dia? O que eu faço no meu meio? Porque eu não posso mudar o meu fim. Quer dizer, eu posso mudar o meu fim. Eu não posso mudar o fim da existência humana, que é céu e inferno. Tipo, eu ia falar tipo jogo de amarela, não, mas amarelinha é diferente, né? O inferno é no fim, o começo é no céu, sei lá. Mas assim, deu bug aqui. Mas é tipo assim, você tem duas opções, céu e inferno, meu irmão. Esse é teu fim. Esse é o fim da humanidade. O que você vai viver durante esse meio que importa para a sua vida, essas experiências que você vai ter com esse Deus. Entenda esse acampamento como um meio. Entenda esse acampamento como um período onde você também vai ter um Gênesis e um Apocalipse pré-determinados. O Gênesis é agora, um tempinho atrás, quando a gente começou. E o Apocalipse é no final do domingo. O que você vai fazer nesses 3 dias? 4 dias, sei lá. O que você vai fazer nessas horas? É a tua existência que está em jogo. É a tua existência nesses dias também. Então, a gente aprende que Deus é um Deus que se deixa experimentar. Que Deus é um Deus que está de portas abertas. Para todos e para tudo. Ele é multiforme. Ele vem como a brisa, ele vem como vendaval, ele vem de diversas maneiras. Mas ele vem para aquele que busca. E buscar a existência e buscar a Deus tem que ser o principal objetivo do nosso meio. Por quê? Porque lá atrás a humanidade teve a oportunidade de relacionar-se com Deus face a face. Nossos ancestrais, Adão e Eva, pecaram. E eles não são culpados do tipo, nossa, malditos.
Quando eu encontrar Adão, eu vou dar um soco na cara dele, porque por culpa dele a gente não está no céu o tempo todo. Meu amigo, quantas vezes no seu meio hoje você opta por coisas que são pecado? Quantas vezes você opta por coisas que desagradam a Deus? Hein? Aí você fala, não, Adão que era um tonto. Você faz isso todo dia. Adão fez uma vez. A gente faz isso todo dia. Todo dia a gente come da árvore que a gente não podia comer. Todo dia a gente peca. Mas o que a gente tem que saber é que a gente tinha lá uma oportunidade de ter uma comunhão com Deus. Diária, face a face. Onde Deus nos chamaria pelo nome. Como chamava Adão, Eva, onde vocês estão? Cadê vocês aí para o nosso bate-papo, para o nosso chá das 5? E isso vai acontecer lá no final. A grande questão é que isso também pode acontecer hoje, nesse meio. No agora. E aí, se você olha o meio da Bíblia literal agora, entre Gênesis e Apocalipse, você pode encontrar diversas partes, diversas situações onde algumas pessoas experimentaram esse meio de Deus. Ou seja, experimentaram no seu meio, na sua existência, aquilo que poderia ter sido em Gênesis e aquilo que vai acontecer no Apocalipse. Você vai vendo pessoas que, de uma maneira ou outra, viveram intensamente na presença de Deus. Viveram o seu meio, o seu hoje, conectados com Deus. Num relacionamento além do intelectual, num relacionamento além daquilo que é religioso, num relacionamento além daquilo que é dogma, que é lei, que faz aquilo, faz assado, não faz isso, não faz aquilo. Pessoas que optaram por simplesmente conhecer a face de Deus. Por simplesmente falar assim, Deus, me leva de volta para Gênesis. Deus, me leva de volta, me leva para o futuro. Eu quero viver nesse novo céu e nessa nova terra, onde o Senhor habita no meio do povo. Ou então eu quero viver antes do pecado. Eu quero caminhar contigo no jardim. Pessoas que no seu dia a dia optaram por isso. Eu queria que vocês abrissem Êxodo 33. Êxodo 33. A partir do versículo... Êxodo 33, a partir do versículo 7. Esse capítulo específico, ele fala de Moisés. Moisés foi um cara que conseguiu, durante a sua existência, durante o seu meio, viver como se estivesse em Gênesis, antes da queda, ou como se estivesse no céu. Moisés foi uma das poucas pessoas no Velho Testamento, antes de Cristo, que tiveram a oportunidade de viver isso. E aqui a gente tem uma coisa muito legal, num dia específico, ou numa situação específica que acontecia na vida de Moisés, que era o hoje dele, onde ele experimentava a presença de Deus, onde ele experimentava o iada de Deus. Vamos ler? A partir do versículo 7. Moisés costumava pegar a tenda e armá-la fora, bem longe do acampamento, e chamou-a de tenda da revelação. Todo aquele que buscava o Senhor ia à tenda da revelação fora do acampamento. Quando Moisés ia à tenda, todo o povo se levantava, cada um ficava em pé na entrada de sua tenda e contemplava Moisés pelas costas, até que ele entrasse na tenda. E quando Moisés entrava na tenda, a coluna de nuvem descia e ficava à entrada da tenda, e o Senhor falava com Moisés. E todo o povo via a coluna de nuvem que estava à entrada da tenda, e todo o povo, levantando-se, adorava cada um na entrada da sua tenda. E o Senhor falava com Moisés face a face, como quem fala com seu amigo.
Em seguida, Moisés voltava para o acampamento, mas seu auxiliar, o jovem Josué, filho de Num, não se distanciava da tenda. Moisés, nessas oportunidades onde ele ia para a tenda, onde ele fazia isso, ele fazia de maneira costumaz. Versículo 7. Moisés costumava, era algo frequente. Frequentemente, Moisés tinha oportunidade no meio dele, no hoje dele, de viver como se estivesse no céu, onde Deus falava com ele face a face, como fala com um amigo. E o que é mais interessante, e o que a gente consegue aprender, e eu quero deixar com vocês essa mensagem, é que para que o seu hoje seja algo relevante, para que o seu meio seja como se você estivesse em Gênesis antes do Apocalipse, ou como se você estivesse Gênesis antes do pecado, ou como se você estivesse lá no final dos tempos, no novo céu e na nova terra. Primeiro ponto, você tem que fazer isso de maneira costumaz. Você tem que buscar a face do Senhor de uma maneira constante. É constância. É o tempo todo. Moisés não fazia de vez em quando. Moisés não fazia quando precisava. Moisés não fazia quando não tinha mais nada para fazer. Moisés não fazia quando a mãe mandava. Moisés não fazia quando o líder, até porque ele era o líder, quando o líder mandava. Moisés não fazia só nos acampamentos. Moisés não fazia só na hora antes de comer. Moisés fazia costumeiramente. Versículo 7. Moisés costumava tomar a tenda e armá-la para si, fora, bem longe do arraial, e lhe chamava tenda da congregação, ou tenda da comunhão, ou tenda da revelação. Então, se eu quero que durante a minha vida, durante a minha existência, eu experimente um pouquinho daquilo que poderia ter sido sem o pecado, ou daquilo que eu vou viver depois, no fim dos tempos, eu tenho que costumeiramente me afastar de todas as coisas, de todas as distrações, de tudo aquilo que é o meu dia a dia, de tudo aquilo que pode tomar a minha atenção, de tudo aquilo que pode me distanciar de Deus, armar minha tenda e buscar esse Deus. Costumeiramente, como Moisés fazia. Amém? Primeiro ponto. Se você quer que o teu meio seja como era para ter sido o nosso início como humanidade e como vai ser o nosso final para aqueles que creem em Jesus, busque a Deus costumeiramente. Amém? Segundo ponto. A gente consegue ver aqui que Moisés, ele se distanciava. Vocês imaginam que Moisés, ele era líder de um povo muito grande, de um povo acostumado a adorar outros deuses no Egito, de um povo rebelde. Vocês vê a história de Gênesis, de Êxodo todo, o povo no deserto, cara, era só problema, a galera reclamava de tudo, a galera assim achava que Deus tinha abandonado, a galera era muito mal acostumada. E de novo, a gente faz a mesma coisa com esse povo como fazia com Adão. Povo idiota, né? Caía comida do céu, tinha coluna, tinha nuvem, os caras andavam, o sapato não gastava, e os caras tinham coragem de blasfemar a Deus. Que povinho pecaminoso. O que a gente faz hoje? A gente faz a mesma coisa. Mas enfim, esse não é o ponto. O ponto é, Moisés tinha que sair de tudo isso, de tudo, de todo esse meio, e estar completamente entregue ao momento de buscar a Deus. Então, a segunda coisa que eu queria deixar com vocês essa manhã é que, se você quer viver isso em Deus, se você quer viver esse Ada em Deus, essa presença, você tem que buscar de todo o coração, meu irmão. Não adianta você querer fazer isso meia boca. Não adianta você querer fazer isso para agradar algumas outras pessoas. Não adianta você querer fazer isso para poder passar uma imagem de santarrão, de o recebedor dos dons de Deus, de
o sábio, aquele em quem não se pode achar pecado. Não adianta. Deus conhece cada partícula do nosso ser. Deus conhece cada canto do nosso coração. Deus conhece cada desejo oculto que nós temos. E por isso mesmo Ele sabe quando a gente está fazendo as coisas de coração. Então, além de fazer isso de forma costumaz, faça com todo o teu ser. Isso é desde o mais básico até o mais complexo. Vou levantar a mão aqui na igreja para todo mundo ver que eu estou adorando. Vou orar em voz alta e dar uns berros aqui para todo mundo ver como eu adoro. Olha como eu sou. Olha. Me arrebata, Deus. Me arrebata porque eu estou demais. Deus conhece a sinceridade do teu coração. Até aquela coisa assim, nossa, vou fazer meu devocional. Mas eu vou fazer antes de dormir. Aí você para 5 minutos e capota. Eu já fiz isso. Uma vez eu falei assim, bom, eu não tenho tempo para fazer, não tenho tempo para fazer devocional nem para orar. O que eu vou fazer? Eu vou orar quando eu estiver indo para trabalhar. No tempo, né? Só que acontece, eu pego lotação cheia, metrô cheio, eu ficava com raiva, não conseguia fazer nada. Porque o cara me apertava, o cara era mal educado, eu ficava com o braço, o cara abria a perna, não deixava sentar direito, e aí eu não conseguia orar, não conseguia buscar Deus. Por quê? Porque eu estava distraído com outras coisas. Busque a Deus de todo o coração. Eu tenho uma característica que todos vocês que conviveram pelo menos 5 minutos comigo sabem que eu tenho. Vocês começam a falar comigo e eu não dou a mínima atenção. Eu paro, eu viro as costas. Por quê? Porque eu estou prestando atenção no que vocês estão falando. Mas eu também presto atenção em todas as outras coisas. Então, assim, só que com Deus não pode ser assim, galera. Com Deus não pode ser assim. Com Deus você tem que estar ali. Porque é estando ali que você vai experimentá-lo. Enquanto outras coisas roubarem o seu momento, a sua atenção com Deus, Deus vai poder te entregar tudo aquilo que Ele quer. Você sempre vai ficar no parcial. E para que ter o parcial se eu posso ter o inteiro? Amém? Primeiro ponto, de maneira costumaz, sempre, constante. Segundo ponto, de coração, por inteiro. Terceiro ponto, versículo 8, vamos voltar lá? Quando Moisés ia à tenda, todo o povo se levantava. Cada um ficava em pé na entrada da sua tenda e contemplava Moisés pelas costas, até que ele entrasse na tenda. Se você pretende viver um pouquinho aqui na terra do que a gente vai viver no céu, saiba que você é modelo para as outras pessoas. Saiba que você é parâmetro para as pessoas que estão do teu lado. Seja dentro da igreja, seja fora da igreja. Saiba que enquanto quando você estiver indo adorar a Deus, quando você estiver buscando a Deus, as pessoas vão estar olhando você pelas costas, no bom sentido, tá? As pessoas vão estar reparando no que você tem feito. As pessoas vão estar falando, nossa, olha só, cara, aquele moleque ali, aquele menino, aquela menina ali, ela, tinha louvor que eu via no domingo aqui, nem sentava, nem levantava, ficava sentado lá, mexendo no celular. Agora ela está adorando. Peraí, o que ela está vivendo? Quero viver isso também. Saiba que se você quiser viver um pouquinho do céu aqui na terra, você tem que provocar nos teus irmãos aquilo que você tem vivido. Moisés fazia isso. Moisés, o ritual, de novo no bom sentido, de Moisés ir buscar a Deus, era um ensinamento de que todo o povo poderia fazer a mesma coisa. Ou seja, enquanto Moisés montava a tenda dele lá, e quando Moisés se disponibilizava para Deus, ele estava ensinando o resto do povo de que o povo poderia e deveria fazer a mesma coisa. Então, se você quer viver na terra um pouquinho do céu, saiba que as pessoas têm que ver Deus em você, meu irmão. Porque se as pessoas não virem Deus em você, elas vão procurar Deus onde? Se nós somos o corpo de Cristo na terra. Se nós somos as mãos, se a igreja é o braço de Deus aqui na terra.
A igreja, nós, eu e você, juntos, sozinhos, individualmente, em coletividade Igreja Batista Ágape, em coletividade Igreja Brasileira, de todas as formas, nós somos os braços de Deus aqui na terra. Nós somos o braço espiritual, nós somos o braço social de Deus aqui na terra, nós somos o braço humanitário. A igreja tem que cumprir todas essas funções. E se ela não cumpre, ela é uma igreja manca. E se na sua vida particular você não tem estimulado outras pessoas a buscar a Deus, você está fazendo errado, meu irmão. Não adianta buscar só para si. Não adianta guardar só para si. É óbvio que se você busca só para si, já é um começo. Melhor do que não buscar. Mas saiba que viver um pouquinho na terra, aquilo que viveremos no céu, é viver Deus em comunhão. É ser o ombro para o teu amigo, é ser o suporte para o teu amigo. As pessoas tem um... Não sei se foi Einstein que falou, não lembro muito bem, mas fala que ele só conseguiu enxergar mais longe porque ele estava sobre o ombro de gigantes. Então, assim, ele só conseguiu descobrir coisas novas porque alguém antes dele descobriu algumas coisas. E a partir daquelas coisas, ele conseguiu descobrir coisas novas. Então, saiba que cada experiência que você tem com Deus pode ser um estímulo e um começo para que outras pessoas vivam coisas iguais e além daquelas que vocês estão vivendo. E não é porque eu estou aqui pregando, não é porque a Dé ministra louvor, outras pessoas pregam na igreja, ministram, que você não pode fazer o mesmo numa escala menor ou num ambiente diferenciado. O que eu prego aqui, o que as pessoas ministram louvor, o que o pastor Oswaldo prega, é algo que ele recebeu de Deus e está passando para vocês. E o Senhor falava com Moisés face a face, como quem fala com seu amigo. Só que assim, não adianta Deus falar e eu não obedecer. Iada é um relacionamento, é uma interação. É algo onde eu falo e escuto. Onde eu dou e recebo. O que eu aprendo aqui com Moisés é que o relacionamento com Deus, aquilo que nós poderíamos ter tido em Gênesis e que teremos depois do Apocalipse, é algo de mão dupla. É algo que vai e que vem. É algo onde eu ministro a Deus e Ele ministra ao meu coração. De novo, ninguém conversa sozinho. Isso pode ficar claro quando eu ignoro vocês, quando vocês falam comigo. Não é verdade? Oi? Desculpa. Que Deus te console. E que Deus trabalhe no meu coração para eu mudar. Que é uma via de mão dupla, né? Deus tem que te consolar e tem que me mudar também. Então assim, gente. Então assim, entenda que iada, você tem que falar e você tem que escutar. Amém? Como Deus falava face a face com Moisés. Como quem fala como um amigo. Amém? E por último. Não, era penúltimo e agora último. Eu falei errado, gente. Não, são 5 pontos, gente, ó, muito claro. Primeiro, vamos lá. Primeiro ponto, buscar a Deus de maneira constante. Segundo ponto, buscar a Deus de todo o coração. Terceiro ponto, ser exemplo, agregar a vida de outras pessoas. Quarto ponto, interação. Eu falo e recebo, eu ministro e sou ministrado. Quinto e último ponto, isso é uma aliança eterna. É uma parceria entre você e Deus. Se eu olho lá nos versículos 10 e 11, e todo o povo via a coluna de nuvem que estava à entrada da tenda, e todo o povo, levantando-se, adorava cada um na entrada da sua tenda. E o Senhor falava com Moisés face a face, como quem fala com seu amigo. Em seguida, voltava para o acampamento, mas seu auxiliar, o jovem Josué, filho de Num, não se distanciava da tenda. Quem que é esse Josué, galera?
Não. Josué foi o cara que ficou no lugar de Moisés. Josué foi o sucessor de Moisés. E o que a gente consegue perceber aqui de maneira clara é que essa aliança com Deus é perene. Ela começa em você, mas ela vai para toda a tua descendência. Então, se você quer experimentar um pouquinho aqui na terra do que a gente vai viver no céu, saiba que você e sua casa um dia vão servir ao Senhor. Amém? Quem não tem a oportunidade aqui ainda de ter uma família aos pés do Senhor completamente, muitos aqui, e isso não é demérito ou mérito de ninguém, simplesmente é o poder de Deus, tem uma vida espiritual muito mais ativa e muito mais próxima de Deus do que os pais, irmãos, parentes. Saiba que isso tem que ser algo experimentado como uma promessa na sua vida. Que se você tem vivido aquilo, outras pessoas da sua família e do seu entorno vão viver também. Assim como Moisés ia para a tenda e Josué estava ali na porta, falando, eu quero viver isso também. Eu quero viver isso também. Amém? Então, retomando toda a palavra desde o começo. Tudo tem um começo, um meio e um fim. A existência da humanidade, a nossa vida tem um começo, um meio e um fim. Tudo tem um Gênesis e um Apocalipse. O que importa é o que está no meio. É no meio que Deus age, é no meio que Deus se relaciona com a gente, é no meio que Deus transforma a nossa vida, é no meio que Deus se deixa experimentar. É no hoje. Porque se não tiver hoje, não tem ontem e o amanhã nunca chega. Esse acampamento é um hoje na vida de vocês. Esses 4 dias são um meio na vida de vocês. Esse meio, ele tem que ser experimentado de uma maneira muito específica, porque ele pode mudar todo o seu outro meio, que é a sua existência. Mas se esse meio e a tua experiência com Deus ficar só aqui, um dia ele vai ser passado e vai deixar de ser presente. Amém? E o que eu tenho que entender? O que eu aprendo com Moisés em como experimentar esse meio? Como viver esse meio, essa minha existência na terra, nesse acampamento, em qualquer lugar, todos os dias, como se eu estivesse no céu. Como se fosse antes do pecado ou como se fosse depois do Apocalipse. Eu tenho que buscar Deus de maneira costumaz. Eu tenho que buscar a Deus de maneira constante. Tem que ser no meu dia a dia, tem que ser em todo o tempo, tem que ser em todos os momentos. Porque quanto mais vemos a Deus, mais o amamos. E quanto mais o amamos, mais queremos vê-lo. E quanto mais queremos vê-lo, mais o amamos. Quanto mais o amamos, mais queremos vê-lo. É um moto contínuo. É aquilo que não tem fim. Porque Deus é infinito. Amém? Essa busca tem que ser constante. Não tem que ser só nesses 4 dias, nesse meio específico. Tem que ser durante toda a tua existência, todo o teu meio. Segundo, o teu coração tem que estar aberto. Porque você acha que você esconde as coisas de Deus. Você acha que você pode enganar Deus. Como você engana seus pais, como você engana seus amigos, como você engana seus líderes. Mas Deus conhece cada partícula e cada cantinho do teu ser. E se você não estiver de maneira aberta para Deus, Ele não vai poder fazer nada. Porque Deus é um Deus de amor, que respeita as nossas decisões. Amém? De uma maneira constante, de uma maneira sincera. Terceiro ponto, é seu dever ser exemplo para as outras pessoas. Se você tem um nível, ou se você tem experimentado coisas de Deus diferenciadas, queira que a pessoa que está do teu lado experimente isso também. Queira que aqueles que não têm vivido isso, vivam isso também. Porque pode ser que um dia, como já aconteceu comigo, onde uma pessoa que buscou a Deus através de alguma coisa que eu fiz, conseguiu me ajudar num momento que eu estava péssimo. Eu consegui receber de Deus a partir de uma pessoa que um dia recebeu de Deus por mim. Amém? Quarto ponto, isso é uma via de mão dupla. Fale com Deus, mas saiba que Ele vai falar com você. E não tenha medo.
Às vezes a gente tem medo daquilo que Deus vai falar pra gente, porque a gente gosta de fazer umas coisinhas. A gente sabe que, não vou nem pensar nisso aí, porque... E você sabe que quando Deus começar a falar com você, Ele vai ali, ó. Tudo aquilo que Deus tem para nós é melhor do que nós queremos para nós mesmos. A Bíblia fala que os pensamentos de Deus são superiores aos nossos pensamentos, melhores. Então, meu irmão, tudo aquilo que você faz de bom, tudo aquilo que te traz prazer, tudo aquilo que te deixa feliz e que desagrada a Deus, saiba que aquilo que Deus tem é muito melhor do que isso. Então, IADA, relacionamento, é uma via de mão dupla. Fale com Deus face a face e deixe Deus falar com você, porque você vai ser transformado. Porque esse é o plano original de Deus. Habitar no meio dos homens. O plano original de Deus é que Ele passeie nesse acampamento, passeie entre nós, passeie na sua vida, como se você estivesse lá no Jardim do Éden, ou como se você estivesse lá na Nova Jerusalém. O Éden é hoje, a Nova Jerusalém é hoje, porque sobre Jesus Cristo foram colocados todos os nossos pecados. Então aquele probleminha pequenininho de quem comeu a fruta, quem ofereceu a fruta, quem fez não sei o que, acabou. Através de Jesus Cristo ele acabou. Então o Éden é aqui, a Nova Jerusalém é aqui. Amém? Esteja aberto para falar com Deus, esteja aberto para receber de Deus. Amém? E último ponto, saiba que a aliança com Deus ela sempre aponta para o futuro. Ela sempre aponta para um poder que vai além de você mesmo, onde através de você a tua casa pode ser mudada, onde através da sua vida, mas eu sou pequenininho, eu faço uns BOzinhos em casa também, desrespeito a minha mãe, desrespeito ao meu pai, não dou aquela limpada na casa, faço umas merda aqui e ali, não interessa. Deus quer usar a tua vida para transformar a tua casa. A tua idade, a tua imaturidade diante de Deus é nada. Saiba que você pode ser um foco de transformação na sua vida. Que os teus pais, quando eu falo os teus pais, parece que é o mesmo pai de todo mundo, né? Que os pais de cada um de vocês estejam na porta da tenda, enquanto vocês estão na tenda. E que eles, vendo vocês dentro da tenda, possam falar assim, nossa, um dia eu quero estar lá. Como acontecia com Josué e Moisés. Amém? Galera, é isso. É basicamente isso. Aproveitem esse meio, porque ele vai acabar, ele vai ter um fim. Que esse meio transforme a vida de vocês. Que esse meio deixe uma marca em vocês, tipo marca gado. Você sempre olha, você sempre sabe. Eu tenho uma marca aqui no braço, que é uma pontinha de um ferro de passar. Eu lembro até hoje como aconteceu. Eu estava passando uma camiseta, deixei o ferro assim, fui pegar uma outra coisa e pegou bem na pontinha. Eu olho e falo, nossa, eu estava passando uma camiseta e me queimei com ferro. Que esse acampamento cause uma marca espiritual em você, que você lembre e fala, nossa, teve um acampamento lá em 2016, onde Deus falou tanto comigo, que porque Ele falou tanto comigo, hoje eu sou assim, assado, a minha família é assim, assado, a minha vida mudou desse jeito. Não perca, porque o hoje, amanhã já vai ser ontem. Amém? É isso, galera. Deus abençoe.